Morro dos Ventos Uivantes, por Emily Bronte. Capítulo 1 1801. Acabo de voltar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho de quem posso recear inquietações. Pois, na verdade, isto aqui é uma terra linda. Creio que na Inglaterra inteira não descobriria o local mais inteiramente afastado do bulício social. É o paraíso dos misantropos. E o Sr. Heathcliff e eu somos o par adequado para, entre nós, dividirmos essa solidão. Sujeito notável, nem adivinhou de certo impulso de simpatia, que por ele senti quando, ao avançar o cavalo, vi os olhos pretos recuando suspeitosos por sob o senho fechado, ou quando afundou ainda mais no colete os dedos desconfiados e resolutos, ao anúncio de meu nome. Sr. Heathcliff? Falei. Com um gesto de cabeça concordou que era Heathcliff. Sou Lockwood, o seu novo inquilino. Tomei a liberdade de visitá-lo logo que pude, após a minha chegada. Queria lhe exprimir minha esperança de não o haver importunado muito, insistindo no arrendamento de Thrushcross Grange. Ontem ouvi dizer que o senhor tensionava Thrushcross Grange, propriedade minha, interrompeu o homem, entre melindrado e escarninho. Jamais permito que alguém me importune, quando posso impedir. Pode entrar. O pode entrar era dito entre dentes e na realidade significava diabos o levem. Até mesmo o portão sobre o qual se reclinava não se moveu em concordância com as palavras. Creio que foi esta a circunstância que me fez aceitar o convite. Senti-me interessado por um homem que parecia ainda mais exageradamente reservado do que eu. Quando ele viu que o peito do meu cavalo já praticamente empurrava a porteira, tirou a mão do bolso a fim de desprender a corrente e, sem esperar, adiantou-se à minha frente na calçada. Quando entrou no pátio, gritou: Joseph, leve o cavalo do Sr. Lockwood e sirva-nos um pouco de vinho. Joseph representa todo o pessoal doméstico, foi a reflexão que me sugeriu aquela dupla ordem. Não admira que o capim cresça entre as lajes e o gado seja o encarregado único de aparar as sebes. Joseph era um homem idoso, ou antes, um velho, bem velho talvez, apesar de sadio e robusto. Valha-nos Deus! Resmungou ele num tom de impaciência e desagrado, enquanto me livrava do cavalo, e me olhava com tanto azedume que caridosamente conjecturei mandar o pobre velho muito carecido de auxílio divino para dirigir o jantar. De certo, a piedosa ejaculatória nada que tinha a ver com a minha inesperada aparição. Wuthering Heights é o nome da residência do Sr. Heathcliff. Wuthering é um provincianismo que descreve o tumulto atmosférico a que este local está sujeito em época de tempestades. E com efeito, ali em cima deve haver, em qualquer tempo, ventilação pura e salubre. Pode-se fazer uma ideia da força do vento norte naquelas alturas pela curvatura excessiva dos poucos e raquíticos abertos, nos fundos da casa, e por uma fila de magros espinheiros de ramos estirados para um lado só, como se implorassem uma esmola do sol. Felizmente, o arquiteto, prevendo as ventanias, fizera a obra segura. As janelas estreitas ficavam profundamente enterradas na parede, e os cantos eram protegidos por amplos punhais de pedra. Antes de atravessar o umbral, detive-me, a fim de admirar algumas esculturas de lava grotesca, espalhadas na fachada, especialmente em torno da porta principal. Sobre esta, entre um emaranhado de grifos e meninos em púdico, localizei uma data, 1500, e um nome, Harriet Earnshaw. Por meu gosto, teria feito alguns comentários e pedido um resumo da história daquela residência a seu áspero proprietário, mas a atitude do homem, à porta, visivelmente exigia que eu entrasse sem demora ou me fosse de uma vez, e eu não queria lhe agravar a impaciência antes de inspecionar o interior da casa. Um degrau nos levou à sala de estar da família, sem o intermédio no vestíbulo de um corredor. Chamam aqui a essa peça The House, a casa, por excelência. Em geral, serve ao mesmo tempo de cozinha e sala de visitas. Em Wuthering Heights, contudo, a cozinha foi forçada a recuar para outro lugar. Pelo menos, escutei um humor de conversa íntimo com tarde e utensílios culinários lá dentro, e não descobri nenhum sinal de que na grande lareira da casa se assava, fervia-se e cozinha-se pão. Nas paredes não luziam caçarolas de cobre, nem escumadeiras de estanho. Mas a um canto, a luz e o calor se refletiam esplendidamente sobre filas de imensos pratos de feltre, intercalados com pinchéis
e jarros de prata, enchendo prateleira sobre prateleira até o teto num vasto aparador de cavalo. Por falar em teto, creio que daquela casa jamais fora pintado. Sua anatomia completa exibia-se nua ao olhar curioso, exceto num trecho onde o escondia um paiol de madeira carregado de bolos de aveia, de pernil de vaca e carneiro e de presunto. Sobre a lareira viam-se umas espingardas velhas e ordinárias, e um par de pistolas de arção. E à moda do ornato, 3 caixas de chá, pintadas de cores alegres, dispostas ao longo do rebordo. O piso era de pedra branca polida, as cadeiras de estrutura primitiva e espaldar alto. Tinham pintura verde, 1 ou 2 protonas, negras e pesadas, ocultavam-se na sombra. Na abobada formada ao pé do aparador, descansava uma grande cadela perdigueira, azeitonada, rodeada por uma ninhada de cachorrinhos que ganinham. Outros cães povoavam os demais recantos. A sala e o mobiliário nada teriam de extraordinário se pertencessem a um singelo rendeiro do norte, de cara rústicas e membros rijos, realçados pelos calções curtos e as polainas. Mas de um homem desses, sentado em sua cadeira de braços, a caneca de cerveja espumando na mesa redonda defronte de si, é fácil encontrar, ao derredor de 5 ou 6 milhas, por entre aquelas colinas, se a gente os procura logo depois do jantar. Mas o Sr. Heathcliff forma um contraste singular com seu ambiente e o seu modo de vida. De cara, é moreno como um cigano, nas roupas e nas maneiras. É um gentleman, isto é, tão gentleman quanto qualquer um dos nossos fidalgos rurais, negligentes, talvez, embora esta negligência seja compensada pela sua bela e elegante figura, mas muito taciturno. Haverá quem lhe impute certo grau de orgulho roxo. Contudo, uma afinidade secreta me diz que isso não é verdade. Sei, por instinto, que sua reserva emana de uma natural aversão a demonstrações sentimentais, como, por exemplo, a troca de gentilezas recíprocas. Há de também amar e odiar em segredo, e talvez receba como uma espécie de impertinência ser, por sua vez, amado ou odiado. Não, estou indo com muito depressa. Empresto-lhe liberalmente atributos que são meus. O Sr. Heathcliff pode ter razões inteiramente diversas das minhas, para esconder a mão quando encontra o suposto conhecido. Deixai-me crer que minha constituição é quase especial. Minha querida mãe sempre dizia que eu jamais seria dona de um lar confortável, mas só no verão passado convenci-me de que não merecia realmente ter um lar. Passava eu um mês de tempo bonito à beira-mar e vi-me então arrebatado pela mais fascinante das criaturas. Eram os meus olhos uma deusa, enquanto não reparou em mim. Jamais lhe confessei amor por palavras, mas se os olhos têm uma linguagem, qualquer idiota veria que eu estava afundado até as orelhas. Ela afinal me entendeu e por sua vez me olhou. O mais doce olhar deste mundo. E que fiz eu? Confesso, envergonhado, que mergulhei gelidamente dentro de mim, igual a um caracol, e a cada olhar ia me tornando mais glacial e mais longínquo, até que, afinal, a pobre inocente pôs-se a duvidar dos seus próprios sentidos, e, corrida de confusão ante seu suposto engano, persuadiu sua mamãe a mudar de acampamento. Graças a essa curiosa mudança de atitude, granjeei a reputação de premeditada crueldade. Um pouco eu merecia, só eu poderia julgar. Ocupei uma cadeira num dos cantos do fogão, oposto àquele para o qual meu senhorio avançava, e preenchi uma pausa de silêncio, tentando fazer festas à maternal cadela, que abandonara a ninhada e me farejava as pernas como uma loba. Arregaçava o beiço e a boca se lhe enchia de água, no intuito de me ferrar os dentes brancos. Minha carícia provocou-lhe um longo e gutural rosnado. É melhor que deixe a cachorra quieta, grunhiu o Sr. Heathcliff em uníssono com ela, detendo com um pontapé demonstrações mais ferozes. Não está acostumada a receber festas, nem foi criada para cão de colo. Caminhando depois para uma porta lateral, tornou a gritar: Joseph! Das profundas da adega, Joseph resmungou indistintamente, mas não deu indícios de que subia. O patrão mergulhou, pois, em sua busca, deixando-me a vis-a-vis, com a feroz cadela e um casal de mal encarados e peludos cães de pastor, que com ela partilhavam a ansiosa guarda de todos os meus movimentos.
Fiquei imóvel, pois não me agradava nada a ideia de lhes entrar em contato com as presas. Mas, crente de que não entenderiam meus insultos mímicos, entreguei-me, infelizmente, ao prazer de piscar e fazer caretas para o trio. Algum trejeito que tomou minha cara irritou a dama que, de repente, se enfureceu e me saltou aos joelhos. Atirei-a ao chão e corri a interpor a mesa entre nós. Essa manobra atiçou a matilha inteira. Meia dúzia de quadrúpedes adversários, de vários tamanhos e idades, deixou tocas ocultas e saltou para a arena. Senti que os meus tacões e as abas da casaca eram os principais objetos de assalto e, valendo-me do atiçador, aparando como podia os botes dos campeões de maior vulto, vi-me constrangido a bradar por socorro a alguém da casa para que fosse restabelecida a paz. O Sr. Heathcliff e o criado subiram a escada da adega com vexatório fleuma. Não creio que andassem um segundo mais depressa que o usual, embora ao redor da lareira lavrasse uma tempestade de gritos e ladridos. Felizmente, uma habitante da cozinha mostrou-se mais expedita. Irrompeu entre nós uma rapariga forte, de saia arregaçada, braços nus, a cara vermelha do fogo, brandindo uma frigideira, e tão bem usou esta arma e a língua, que a tempestade magicamente se aplacou, e ela ficou sozinha, esfolegante como o mar depois de um tufão, quando o homo entrou em cena. Que diabo é isso? Perguntou ele, olhando-me de maneira que mal pude tolerar, depois do seu inóspito tratamento. Que diabo com efeito, resmunguei. A vara de porcos possessos do demônio não seria pior do que seus cachorros, Sr. Heathcliff. O que fez comigo foi como abandonar um estranho a uma matilha de tigres. Os cães não atacam quem não mexe em nada, observou o dono da casa, pondo a garrafa diante de mim e retificando a posição da mesa. Afinal, fazem bem em vigiar. Quer um copo de vinho? Não, obrigada. Não foi mordido, foi? Se tivesse sido, deixaria minha marca no que me mordesse. A feição de Heathcliff abrandou-se num sorriso. Ora, ora, o senhor está exaltado, Sr. Lockwood. Vamos, tome um pouco de vinho. São tão extraordinariamente raras visitas nesta casa que, de bom agrado, o confesso, nem eu, nem meus cães as sabemos receber. À sua saúde. Curvei-me e retribuí um brinde. Começava a compreender que seria loucura continuar zangado por causa da indelicadeza dos cães. Ademais, não queria que aquele camarada continuasse a divertir-se a minha custa, pois evidentemente se divertia. Ele, lembrando-se de certo de que seria má política ofender um bom inquilino, abrandou um pouco o seu lacônico estilo, que consistia em engolir os pronomes e os verbos auxiliares, e abordou um assunto que supôs me interessasse, a discussão das vantagens e desvantagens do meu atual retiro. Achei-o muito a par das questões que tratamos, e antes de voltar para casa, animei-me a propor outra visita para o dia seguinte. Era evidente que não agradava a Heathcliff ver repetida minha intrusão. Contudo,